Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, eu tô aqui em Porto Alegre hoje e resolvi fazer esse vídeo. Talvez seja meu último vídeo desse estilo aqui, falando sobre fé. Sobre fé eu sempre vou falar, mas eu digo assim especificamente. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não aceitam, né? Não gostam, não absorvem esse tipo de conteúdo. E, pelo menos por um bom tempo, eu vou dar um tempo nesse tipo de vídeo, porque custa caro, né? Custa caro. Eu jamais falaria esse tipo de vídeo, faria esse tipo de vídeo que fiz até hoje, sem ter uma vida de fato voltada para Deus, né? E já faz aí alguns anos, né, que eu faço vídeos falando sobre fé, mas as pessoas não... É uma minoria muito pequena que se atém a esse tipo de vídeo, né? Se eu viesse aqui... Cara chato. Se eu viesse aqui e enrolasse as pessoas, enganasse as pessoas, talvez, com certeza, teria, né? Se eu viesse aqui e dissesse para as pessoas: Deus vai te ajudar, Deus vai entrar com providência. Alguns vídeos até deve ter sido assim, né? Porque eu não manipulo Deus, né? Eu não uso Deus assim para manipular as pessoas, então eu falo aquilo que vem dele, né? Aquilo eu tenho convicção na minha fé, que aquilo que eu sempre falei aqui não foi usando Deus para manipular as pessoas. Quer parar, peludo? Não foi usando Deus para manipular as pessoas, né? Então, as pessoas que assistem os vídeos, né, infelizmente não lembram, ou tem alguma coisa assim que as deixa com receio de compartilhar, de indicar, de deixar um comentário, né, de deixar o like. Então, em YouTube funciona assim, né? Se tiver like, se tiver bastante comentário, se compartilhar, e até porque, né, eu acho que manipulam muito, né, colocam restrições dependendo do assunto que se fala. E como eu falo abertamente, eu não escrevo o que eu falo, eu não planejo o que eu falo, é o que vem. O que vem eu falo. Então, não há assim uma interação, né, do meu público com esse tipo de vídeo, para que alcance, né, que cresça, que, enfim. E pelo contrário, eu já cheguei a ter perto de 20 mil inscritos. E foi só diminuindo. Eu fazia vídeos de máquina, se vocês procurarem, vocês vão ver, tem um vídeo de máquina que tem 100 e poucas mil visualizações, né? Então, infelizmente, né, a pessoa... Porque eu piso em ovos, mas a pessoa que de fato, né, de verdade, que é o meu caso, né, as pessoas, elas são tão acostumadas na hipocrisia, que quando alguém diz: não, eu de fato estou aqui por causa da fé, não estou aqui por causa do dinheiro. Quando alguém diz: de fato eu vivo o que eu prego, as pessoas, elas dizem: não precisava dizer, né, tá tentando se vangloriar.
Jesus dizia: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Então se é para ser hipócrita, né, ficar vivendo a vida politicamente correta, para mim não tem valor, né? Então, falar sobre esses assuntos aqui na internet não, não tem proveito nenhum, né? Não tem proveito nenhum, porque as pessoas, umas até assistem, mas ficam com o pé atrás, porque eu falo contra os seus pastores, aqueles que praticam a iniquidade, né? Outras, esse aí é um desviado, dá para confiar nele, porque as pessoas, elas estão assim religiosas. As pessoas não servem mais a Deus, elas servem a denominação. É o que o pastor, na verdade, a maioria nem lê a Bíblia, né? Porque se a pessoa lesse a Bíblia, Deus libertaria ela dessa cegueira, né? Porque as pessoas acham que elas têm que entrar numa igreja e aconteça o que acontecer, o pastor faça o que fizer, elas têm que estar ali. Ali é a congregação delas. Porque tem uma palavra que Paulo disse, não deixando as vossas congregações, mas Paulo não está falando de denominações. Naquela época, a congregação era na casa da irmã fulana, na casa do irmão Beltrano e por aí afora era. Porque Paulo, ele não... Quando ele ia nas sinagogas, dava problema. Quase todos os apóstolos. Eles pregavam nas casas, nas ruas, nos becos, nos avalados. O próprio Jesus, toda vez que ele entrou num templo, deu problema. Então, as pessoas estão cegas espiritualmente. E não adianta você querer que o cego enxergue. Ele não vai enxergar. Não vai enxergar, ele vai fechar os ouvidos, ele vai fechar os olhos. A mente dele, ele sofreu uma lavagem cerebral, né? Então, se fizer vídeos, vou fazer outro tipo de vídeo, né? Para preencher meu tempo, e eu gosto disso, né? Mas esse tipo de vídeo aqui, possivelmente, eu não volto mais a fazer, né? Porque eu nunca digo, não faço mais porque eu não me governo, né? A gente, quem falar eu desta água não bebo, tá arriscando amanhã ou depois ter que beber, né? Então, eu nunca digo assim, não vou fazer, não vou nunca mais entrar numa igreja, não isso, não aquilo. Porque a gente não sabe, as coisas podem mudar, né? Então, as pessoas, elas estão tão acostumadas à hipocrisia, à mentira, a achar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que elas pudessem pecar. E os assuntos que eu falo é para pessoas espirituais ou que desejam a espiritualidade, né? Então, e a maioria esmagadora hoje em dia não quer saber de espiritualidade, quer saber de religiosidade. A religiosidade é perigosa, porque ela é manipuladora, ela enrola a pessoa, né? Então, não há o porquê eu ficar assim, é complicado, porque as pessoas acham que a gente fala o que quer e daquilo que fala não paga um preço. Eu pago um preço bem alto. Eu poderia ter a minha vida financeira bem melhor, né? Bem melhor. Esse canal aqui, se eu tivesse continuado fazendo os vídeos que eu fazia, eu comentava os assuntos polêmicos, pode ver. De vez em quando eu comento algum assunto polêmico aí, a visualização é outra, é diferente. Chega a passar dos milhares, né? Então, é muito complicado, né? Muito complicado. É por isso que Elias, ele mesmo tendo visto a glória de Deus, né? Tendo olhado, tendo contemplado a glória de Deus, um dia ele se viu sozinho e quis morrer e começou a fugir. Porque não é fácil, não é mole, não é mole. A pessoa, ela tem que sofrer calada, sozinha. A maioria não
é que eu vou dizer, a maioria não reconhece, né? Porque as pessoas, por exemplo, a mulher soube que o marido traiu ela, ela vai e trai o marido, né? O marido soube que a mulher, qualquer coisinha, o marido vai lá, entende? E vive a vida dele, trai a esposa. E as pessoas acham que isto, conscientemente fazendo, tem perdão. Então, Paulo diz que há pecados para a morte, né? E as pessoas acham que vão entrar no céu de qualquer jeito. Que o céu pertence a um otário, né? A um otário que vai aceitar qualquer coisa. Que a pessoa vai viver na promiscuidade aqui, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na magia negra, em tudo. As pessoas uma hora vão na igreja, outra hora vão no candomblé, outra hora vão no batuque, outra hora, entende? Estamos vivendo um tempo ecumênico e o ecumenismo não é aceito por Deus. Deus nunca aceitou. Deus nunca aceitou que o seu povo se juntasse com pessoas que adorassem outros deuses, adorassem ídolos, imagens. Deus nunca aceitou, né? Então as pessoas estão totalmente cegas, enganadas, levadas ao vento, né, conduzidas por Satanás e os seus servos, os seus emissários, né? E é isso aí, né? Então não tem muito o que fazer, né? Porque eu não posso exigir nada de ninguém, gente. Não posso me queixar, só estou falando aqui, estou dizendo por que não vou mais fazer esse tipo de vídeo. Estou sendo sincero, franco, né? Porque eu acho que a algumas pessoas eu devo satisfação, né? Algumas. Então, mas não tem o porquê, gente, a pessoa ficar fazendo graça para os outros rirem, né? Eu sei que tem pessoas que assistem o vídeo aqui porque não aguentam a curiosidade, algumas, não são muitas, são bem poucas, e elas caçoam, elas riem, né? Então, não tem o porquê, né, eu continuar. Eu acredito que se Deus quer que eu fale para as pessoas, Ele vai trazer as pessoas até mim, né? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam de um templo, precisam de um dominador sobre elas. E isso começou lá quando o povo exigiu um rei, né? Aí começou de lá para cá e cada vez aumentou mais. E as pessoas não sabem que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Então é complicado, complicadíssimo mesmo. Aquele que vem em nome do Senhor prevalecer, permanecer. João Batista foi injuriado, João Batista foi preso, né? As pessoas, elas têm prazer em serem ludibriadas, enganadas. E, enfim, não tem assim muito o que fazer, né? Infelizmente, as pessoas acham que o céu é de brinquedo, né? Que o céu é uma invenção. E, infelizmente, eu fico muito triste, né? Fico muito triste, né? Porque eu sei como é que é. Eu já estive do outro lado, eu já morri 3 vezes, né? Então, é assim, né? E eu não posso, assim, me queixar, não posso falar das pessoas estranhas, pessoas estranhas que eu digo que a gente não se conhece pessoalmente, né? Porque nem a minha família, minha própria família não me assiste, né? Então, não posso me queixar, porque a minha própria família está vivendo uma idolatria, achando que estão certos, né? Que Deus está com elas, porque hoje em dia toda religiosidade virou uma idolatria, uma idolatria. As pessoas nem sabem como é que o pastor vive e elas idolatram o pastor, brigam pelo pastor, e infelizmente não tem o que fazer. E está na Bíblia, nos últimos tempos
viriam falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, né? Porque uns quase que se denominam cristos, né? Então, a idolatria está generalizada. Uma idolatria generalizada. E eu sofro isso, não é de hoje. Desde que eu pregava na igreja evangélica Assembleia de Deus, eu pagava o preço, porque eu ia lá e era Deus que me usava, não era eu que usava ele e a palavra dele para extrair fama ou isso ou aquilo. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Talvez uma vez que outra eu forcei a barra, porque não estava bem, né, espiritualmente, porque estava passando por algum problema, daí fui lá e falei, mas eu falei a palavra, né? E foram raras as vezes que isso aconteceu, porque eu sempre me dediquei de uma maneira muito sincera com Deus, para que Ele me usasse. O dia que eu ia na igreja pregar, e a gente sabe quando Deus está usando a gente, e parecia assim que Deus não estava me usando, que era eu que estava usando a palavra dele, eu vinha frustrado para casa, eu vinha triste para casa, porque não era aquilo que eu queria, entende? Mas esse tipo de pessoa, né, que Deus ainda pode usar, não é mais valorizado pelos religiosos e pelas pessoas em geral, né? É só olhar que os mesmos que seguiam Jesus, que iam onde ele ia, que importunavam ele muitas vezes, por cura, por isso, por aquilo, foram os mesmos que gritaram, crucifica-o. Então é complicado, gente. Chega um ponto que a gente esmurece, né? Esmurece. Então, assim, para que as pessoas não tenham o que dizer, né, de mim, né, o motivo de eu não fazer mais os vídeos é que eu tô sozinho. É um que outro que comenta os vídeos, é um que outro que deixa o like, e compartilhar, não sei se compartilham. Então não há o porquê eu ficar aqui dando murro em ponta de faca se a coisa não deslancha, né? Então, eu para estar aqui fazendo esse tipo de vídeo, muitas vezes eu tenho que engolir sapo, né? Outras vezes eu tenho que fechar os olhos e andar de olhos fechados. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então eu realmente eu acredito que Deus ele vai entender, né, o meu lado. Eu não estou numa boa hora, né? Não estou num bom momento da minha vida. E é isso, não tem muito assim o que falar. Se eu fizer vídeos, vai ser outro tipo de vídeo lá no sítio, outro tipo de vídeo, né? Mas esse tipo de vídeo, assim, eu vou dar um tempo, porque eu preciso dar um tempo. Não vou dizer nunca mais, porque é isso, não tem, assim, a gente não tem como dizer desta água eu não bebo, né? Então fica aí um abraço, aquelas pessoas que me assistiam por causa destes vídeos, né? Já saibam que os próximos vídeos não será, vai ser falando assuntos aleatórios, talvez mostrando alguma coisa que eu faço, né? Mas esse tipo de vídeo aqui, realmente eu tentei, eu fiquei anos aí fazendo esse tipo de vídeo e realmente tô jogando a toalha e que Deus tenha misericórdia deste mundo, porque o anticristo está dominando. Eu digo sem medo de errar que praticamente 100% dos pastores, pensando que estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de um espírito de mentira, que usa de um encantamento do qual Deus poderia, se quisesse, usar, porque se alguém
pode encantar alguém é Deus, pelo poder mesmo, né? Mas quem usa esse tipo de artimanha, que eu contestei muito com Deus, né? Por que Deus não me dava uma virtude, uma unção, que as pessoas ficassem extasiadas e tal? E ele disse, não, meu servo, tu tem que falar a palavra. As pessoas têm que ser convencidas pela palavra. Por aquilo que eu te mando falar, tu fala. Se as pessoas não aceitarem, eu não vou usar de nenhum encantamento. Porque a maior parte das pessoas, elas vão na igreja, o sujeito vai lá, ele ora pensando que está orando para Deus, ele se submete ao mundo negro espiritual, ele vive uma vida toda fracassada, né? E hoje em dia, agora que vocês estão ouvindo mensagens da inteligência artificial, né? A maior parte vive uma vida desregrada, vai lá, joga o assunto lá na inteligência artificial e deu. Vem um assunto maravilhoso ali, né? E as pessoas se esquecem do que Jesus disse, né, para os seus, quando mandou eles ir de pregar o evangelho, né? Ele disse, né, se você chegar num lugar, falou em cidade, falou em casa, porque as sinagogas já existiam naquela época. As igrejas, né? Chamava-se de sinagoga, mas hoje, talvez lá ainda exista a sinagoga, mas é a igreja de hoje, o templo de hoje, né? Mas ele começou uma nova obra. Ele mandou ir de cidade em cidade, de casa em casa, e no lugar que não aceitassem o evangelho, não era para mudar. Não, vamos deixar mais light aqui, está muito pesado, vamos dar uma chupetinha. Não, era aquele evangelho. Se não fosse aceito, era para sair daquele lugar. Não era para ficar naquele lugar. Mas as pessoas acham que não, que quem sabe mesmo é os pastores e ponto, não tem o que fazer. E ficam lá dentro da igreja, achando que só lá que vão falar com Deus. Deus não está lá. Quem está lá é um espírito enganador. E era isso, não tem o que fazer, né? Então, um abraço. Eu vou continuar fazendo vídeos, não vou sair daqui da internet, porém outro tipo de vídeo. Vou conquistar outras pessoas, né? Talvez aquelas que me assistiam voltem, né, a me assistir. E é isso, né? Um abraço para todo mundo aí. Eu digo que se estou encerrando a minha carreira na fé aqui, eu posso repetir o que Paulo disse: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. E o que me espera é muito maior do que aquilo que eu já vivi, que eu já presenciei. E o meu anelo é estar com Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau.